queremos te adorar em espírito e em verdade nessa noite. Queremos dizer que tu és santo, que tu é poderoso, que tu é glorioso, que não há outro igual a ti. Senhor, derrama a tua graça, o teu amor sobre nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, porque tu és santo, poderoso e eterno, não há outro igual a ti. Só tu és Deus, só tu és santo, só tu és eterno. Que tu venha trocar nossas vestes, Senhor, nesta noite. Que nós venhamos entender a tua palavra, Senhor. Entender, Senhor, o que a tua palavra diz. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Que o teu Santo Espírito, Senhor, venha desembaraçar todo entendimento, Senhor. Nós te pedimos nesta noite, troca nossas vestes, Senhor. Nós cremos, Senhor, que tu está em nosso meio. Nós cremos, Senhor, que tu é o Deus poderoso que liberta, o Deus que salva e o Deus que cura, em nome de Jesus. Aleluia. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes vir. Jesus está aqui, aleluia. Tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes vir. O Espírito está aqui, aleluia. Tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes vir. Senhor, toda a tua glória, a tua graça, nesta noite. Abre o nosso entendimento para aprender a tua palavra, para que nós venhamos entender o que tu queres conosco. Porque tu és santo, tu és
Glória a Deus. Graças a paz, Senhor Jesus. Glória a Deus. Vai entender, né? Domingo a gente teve que quase quebrar a parede para botar o fogo aqui dentro. Né? E hoje eu achei que ia estar bastante gente, irmão, porque o povo, né, gosta de estudar a palavra. E, ou seja, quem não aprendeu hoje, só na live. Sai da religiosidade. Hoje é o dia que praticamente nós vamos morder a língua, né? Viu o ditado para morder a língua? E a gente vai despegar tudo que eu estou pregando para vocês. Tudo aquilo que um dia eu preguei quando nós estávamos lá no Hebron, as do Vale, vai ser tudo despregado hoje. Por que, irmão Fabiano? Porque enquanto a gente está à frente de um trabalho, de uma igreja que tem um sistema, você é obrigado a pregar o que te manda. E obedece quem tem juízo. Como é que é? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ainda bem que ainda é 20 para as 8, eu creio que vai demorar isso aqui, porque eu pretendo falar de tudo hoje. Né? Então, a gente decidiu falar sobre os costumes. Nessa quarta-feira eu vou falar sobre os costumes. Quarta-feira que vem eu vou falar sobre o narcisismo. O que é narcisismo? Sabe aqueles pastores que dominam uma congregação e eles decidem com quem tu casa, decidem quem tu compra, o que tu vende? Então a gente tem características de pessoas que são assim. A gente vai pregar sobre isso, sobre esse tipo de religiosidade também. Então, para a gente começar, nós vivemos um tempo que estamos em pleno século XXI, mas nós ainda temos aí as igrejas pentecostais. Nós, né, somos uma igreja pentecostal também. Só que nós não temos uso e costume, nós não aderimos uso e costume, porque o uso e costume não é bíblico. O uso e costume é um dogma dado pelo homem
por uma igreja aos seus membros. Só que tem algum problema nisso, não, Fabiano? Não tem. Aonde que ele gera o problema? A partir do momento que eu uso esse dogma para acusar a outros, para dizer que eu sou mais santo que o outro. Ah, fulano ali não tem Deus porque ela não usa saia. Fulano lá não é homem de Deus porque eu venho de bermuda na rua. Fulano lá não é homem de Deus porque não usa gravata. Então, quando a gente se submete a esse tipo de coisa, é perigoso, porque biblicamente nada disso interessa para Deus. Então, Deus nunca vai te ver pela tua vestimenta, tá? Primeiro, antes dele condenar, obrigado, minha esposa. Antes dele te condenar pela tua vestimenta, primeiro ele vai te condenar pela atitude, porque é o que a Bíblia diz, que ele vai te condenar primeiro pela atitude. Então, se a tua atitude está errada, a tua vestimenta é de menos. Se você já foi reprovado na atitude, vai com saia e tudo para o inferno. Vai com calça, paletó e gravata para o inferno, porque a atitude já foi cobrada. Então, como é que Deus vê o homem? O que a Bíblia diz? É o que nós vamos aprender hoje. Então, abre tua Bíblia em 1 Samuel 16:7. Já vai anotando aí. Como é que Deus vê o homem? Aí, Samuel 16:7 assim, ó. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, muitas vezes nós homens quando fala homem aqui é uma mulher, nós julgamos as pessoas pelo que elas vestem e não pelo que elas são. No mundo circular também é assim. Às vezes você está numa empresa vendendo de vendedor, quantas vezes a gente já não vê, né? Até exemplo na televisão, o camarada lá chega de chinelo de dedo lá, o vendedor nem dá bola para ele, nem olha para ele. Mas a partir do momento que a pessoa mostra que tem dinheiro, já muda a forma do tratamento. E aqui, quando Samuel ele vai lá para ungir um novo rei, porque o rei Saul fez tudo que era errado diante de Deus, então Deus manda ungir Davi com apenas 16 anos, e Davi estava lá no campo. Só que Jessé, a maioria dos filhos de Jessé era homem de guerra. Então, quando Samuel entra na casa de Jessé e vê aqueles camaradas fortes, fala: certamente agora é esse. E Deus fala: não é esse. É esse, não é esse. E foi apresentando os 10 filhos que ele tinha. E quando ele apresentou outro, não, certamente é esse. Aí Deus tem que puxar a orelha de Samuel: Samuel, não é esse. Eu não vejo como tu vê, eu vejo o coração. E geralmente nós somos assim. Geralmente você está na igreja, nós aprendemos com a religião. Por que há uma religiosidade tão grande hoje no meio pentecostal no Brasil? Porque a nossa natureza brasileira é idólatra. O nosso povo é idólatra. Então é comum, até eu estava vendo uma entrevista dos artistas americanos, que eles falam que eles não gostam de vir para o Brasil, porque o povo brasileiro é muito intensivo, quer pegar, quer abraçar, você é Tem uma irmã, estou profetizando para se converter. Tem uma cantora, faz alguns meses aí, acho que foi em novembro, dezembro, que ela teve aí, não sei se foi em São Paulo, em janeiro, não sei. Sei que teve gente usando fralda, cara, para ficar ali, para não perder o lugar, para ficar até o final do show daquela mulher. E um monte de gente passou mal. E o povo tudo criticando a mulher. Não, o culpado é o povo é idólatra. Então, nosso coração brasileiro, infelizmente, é idolatria. Então, nós somos um povo idólatra. Então, o problema é que quando a gente se converte, ou a gente idolatra pastores, idolatramos ministérios, e por causa dessa religião,
Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino do céu. Então, a gente vai falar hoje de tudo, irmãos, acerca de tudo isso. Então, isso, no entanto, vai contra o ensino bíblico, porque nós devemos crescer em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus. Abre tua Bíblia comigo agora no Novo Testamento, Lucas 2:52. Olha como é que você deve crescer. E cresceu Jesus em sabedoria, estatura e em graça para com todos os homens. Ele crescia em quem? Sabedoria, estatura. Está dizendo vestimento aqui? Não. Tem um versículo da Bíblia que diz, quando João Batista está falando, diz assim, ó, eu vou montar para vocês aqui uma doutrina, a gente vai montar uma doutrina. Doutrina não, costumes. Use costumes não é doutrina. Doutrina quer dizer instrução. A gente vai falar disso mais tarde. A palavra de Deus diz que viria o Messias, e esse tem a pá para juntar e espalhar. Alguém lembra dessa passagem? Né? Então, quando João Batista fala que Jesus, que viria um ali que tem a pá, eu não lembro agora do versículo, porque me fugiu. Para você, o que é pá? Fala, é uma ferramenta, é uma pá. Então, se você lesse aquela Bíblia ali comigo agora, se você lesse comigo agora ali que está escrito que ele é aquele que vem com a pá, na tua cabeça é um instrumento, uma pá, certo? Vamos desenhar uma doutrina aqui nossa aqui, um uso e costume nosso. A Bíblia diz que Jesus é o homem que tem a pá. Então, a partir de hoje, biblicamente falando, você vai andar com uma pá na mão. Você vai pregar com uma pá na mão. Mas Fabiano, por que isso? Porque está na Bíblia que Jesus tem a pá. Então, se ele tem a pá, e a Bíblia diz que nós temos que ser imitador dele, nós vamos andar com a pá. Amém, igreja? Pronto, acabou de montar o nosso costume. É um costume. Aí toda pessoa que reconhecer a igreja e a REC vai conhecer a igreja pelo uso e costume. Como é que eu sei de longe que é membro do Fabiano? Porque o membro usa o que do lado? A pá. Amém? Glória a Deus. Versículo bíblico, porque está na Bíblia. Só que o pastor Fabiano nunca fez um estudo de cultura bíblica. Aí, um dia, o pastor Fabiano vai lá fazer um curso de teologia e vai estudar cultura bíblica. E ele vai aprender sobre os costumes de Israel. Aí ele pega aquele versículo: eis que Deus enviará um Messias e ele terá pá para espalhar os inimigos. Aí, quando tu vai estudar ao pé da letra que é pá ali, não tem nada a ver com a pá que você acabou de imaginar. A pá é um rastel. É um rastel. Nunca juntou barro, nunca juntou areia. É um rastel que, quando eles vinham para a colheita, trazendo o trigo e o joio, porque arrancavam-se dois, quando ele jogava a semente, ele jogava num monte. E como provavelmente você já assistiu algum filme medieval, que algum figurinista estava com um rastel pegando a palha e jogando em cima de uma carroça. Então, ele estava espalhando. Porque quando ele levanta o rastel, a semente fica embaixo e a sujeira vai para a carroça. Só que por 15 anos eu e você carregamos uma pá de metal, de madeira, de cavar buraco, achando que é a pá que está na Bíblia. Quando a pá, na verdade, da Bíblia era um rastel de 3 pontas, 3 ferros, um garfinho. Nada a ver. Então a igreja brasileira, ela está há alguns anos defendendo uma doutrina que nunca existiu. Nós defendemos.
porque se tu tirar uma vírgula, tira todo sentido. Então os irmãos entenderam? Em relação aos costumes, Marcos capítulo 7, 1, 9, abre lá. 7, 1, 9. E ajuntaram-se a eles os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram os fariseus e os escribas: por que não manda os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas come o pão com as mãos por lavar, ou seja, sem lavar? E ele respondendo disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honra, ensinando doutrinas que são mandamento de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar os jarros, os copos, e fazem muitas outras coisas semelhantes a essas, e dizes: bem invalidais os mandamentos de Deus, para guardares a vossa tradição. Ou seja, Jesus aqui, ele está dando um alerta. Eles tinham uma tradição, lavar as mãos dos jarros. Daí os discípulos estão andando com Jesus, eles estão na rua, estão comendo, e eles vão cobrar Jesus: porque os seus discípulos não fazem igual os antigos? Nós temos uma tradição. Seus hipócritas, vocês honram a Deus com tradições, mas aquilo que é para vocês fazer, vocês não fazem. Ou seja, os fariseus, irmãos, eles também tinham admiração do povo. As pessoas também viam o fariseu passar com aquela vestimenta bonita e diziam: se um dia eu for crente, eu quero ser igual aquele cara lá. Olha como é bonita a vestimenta, olha como ele ora alto. Mateus 23, Jesus chama eles de raça de víbora, de hipócrita, porque eles gostam de sentar. Vai ser meio constrangedor aqui, porque a semelhança, né? Gosta de sentar nas primeiras cadeiras das sinagogas, gosta de falar alto em público e ser saudável. Seus hipócritas, vocês vivem se enfiando dentro da casa das viúvas, pregando coisa que nunca mandei pregar, não cuidando delas. Jesus, no último momento, você vai só Jesus, vê Jesus pegando os fariseus. Você não vê Jesus condenando o camarada que estava na droga, a meretriz, ninguém. Mas os fariseus que andavam segundo as religiosidades, segundo os seus costumes, e eles deixavam que o costume fosse mais alto que o mandamento de Deus, Jesus chamou de hipócrita. E é um perigo, porque quantas vezes eu posso dizer por mim, eu já não invalidei profecia por causa da vestimenta da pessoa. Eu lembro que uma vez, assim que eu cheguei, nós não nos convertemos na Assembleia de Deus, nós éramos de outro ministério, né? Só que esse outro ministério, quando a gente lá se converteu, o pastor era religioso também, da forma dele. Então aquele pastor era religioso e ele queria assim, que só a igreja dele estava certa, o resto era tudo para o inferno. Tanto que quando Deus falou para mim que era para eu vir para a Assembleia, para a Assembleia de Deus, que Deus queria me levantar na palavra lá por um tempo, eu fui lá falar com ele: pastor, eu e minha esposa estamos saindo, Deus está mandando a gente para a Assembleia de Deus. E ele disse assim: então, Fabiano, sai daqui, quando tu passar por aquela porta, é como se tu nunca tivesse passado aqui. Então, por isso que toda vez que eu testemunho, eu nunca falo o nome do ministério. Por quê? Se eu nunca passei por
vão lá comigo que dá um nome para eles, né? E quando eu cheguei na Assembleia, eu nunca nunca andei com os costumes. Eu sempre andei com bermuda, normal. Só que quando eu cheguei no Hebron, né, o pastor que cuidava do Hebron era rígido, pastor César. E um dia ele me viu passar de novinha, de bermudinha, sapatinho embaixo. Aí eu parei para conversar com ele. E eu já era auxiliar, né? Eu cheguei como auxiliar. E quando ele falou assim, Fabiano, entra para dentro, eu entrei. E ele começou, Fabiano, tu é obreiro, tu não pode se escandalizar, você tem que ser um homem de Deus, as pessoas olham a tua aparência, não sei o quê, mas quem dá o combustível é a gente, porque a gente fica levantando as pessoas pela aparência, né? Não dá isso, não. E tu tem que dar exemplo, então tu tem que andar em relação com ele e tal. E eu saí dali bravo. Aí ele falou assim, ó, faz um desafio com Deus. Faz um desafio com Deus e Deus vai te mostrar nem que seja em sonho. Eu fiz um desafio com Deus. Não, Senhor, se isso for verdade, então tu me faz um sonho. E Deus ama o desafio. E Deus me deu um sonho. E eu já contei esse testemunho no Hebron muitas vezes. Principalmente quando eu pregava sobre isso, para convencer o povo. E quando Deus falou, olha, começou a falar sobre pés e tal. Enfim, no sonho Deus me convenceu, mas o sonho não era para a igreja, o sonho era para quem? Para mim, não tinha nada a ver com a igreja. Só que quando eu ia pregar sobre esse costume, porque eu não conhecia a cultura bíblica, conhecia a exegese, hermenêutica, mas a cultura bíblica e a sua tradição não. Nós nunca pensamos em fazer. Por quê? Porque nós confiávamos naquilo que a gente ouvia dos nossos pastores. Então, olha, eu vou questionar o nome de Deus. Por isso que eu digo, sempre questiona, irmão. Sempre questiona. Nunca come nada picado. Fica sempre com a tua vida aberta. Sempre questiona. Por eu não questionar, paguei um preço caro. Virei religioso. Aí, enfim, é a mesma coisa que depois, passou o tempo, a gente começou, a gente começou a cuidar da igreja e teve uma irmã, e essa irmã, pensa a irmã fofoqueira, mas a irmã tinha uma língua que era longe, e ela teve um sonho, e essa irmã, ela teve um sonho, e ela veio falar comigo, pastor, eu estava orando no monte. Quando eu cheguei em casa, Deus me deu um sonho. Falou que me deu uma visão. Ela falou a visão, né? Como eu estou gravando, não vou falar a visão, porque ela pode estar assistindo, vai dar ruim. Mas, enfim, o sonho falava que ela tinha que a tradução do sonho é o seguinte: que a pessoa tinha uma língua grande e ela tinha que fechar a boca, cuidar da vida dela. Mas Deus deu uma visão para quem? Para ela. Quem que era a linguaruda? E o que ela fez? Pastor, tem que pregar sobre fofoca. Deus me revelou para a igreja. Irmão, o que Deus revela para você é para você. Se Deus disse que deu uma visão para você nunca cortar o cabelo, é para você nunca cortar o cabelo, não a igreja, não a tua filha. É para você. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Então, eu usei religiosamente para pregar isso para o povo. Falar, irmão, Deus me deu um sonho. Então, se Deus revelou para mim, é porque tem que ser não para mim, cara. Eu nem inteligente era quando eu tive esse sonho. Mas a religiosidade que é na gente não tem mais forte. E assim, nós vamos trazendo, colocando em xeque a nossa salvação, em xeque a salvação das pessoas, porque nós esquecemos que Deus não está preocupado com a vestimenta. É claro que a Bíblia o crente ele tem um pudor, né? Só que não adianta ter o pudor fora se o coração está corrompido. A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos seus
Aqui no Brasil, algumas igrejas limitavam o poder de Deus aos costumes. No entanto, a gente não pode confundir costume com cultura de um povo. Costume é uma prática relacionada com a moda, com trajes, comportamento. Já costume pode ser um hábito de um determinado grupo. Quando a cultura são hábitos de uma sociedade, podemos questionar os costumes de um povo, mas nunca só a cultura. Porque se fosse bíblico, irmão, olha, irmãos, porque está na Bíblia, nós vamos ler daqui a pouco. O homem tem que usar roupa de homem e mulher tem que usar roupa de mulher. Aí a gente traz para a nossa cultura, viu? Mulher tem que usar saia e o homem tem que usar calça. Mas aí Deus está falando isso lá em Números, para um povo que usava vestido, tanto homem quanto mulher. E o que diferenciava os dois? Os desenhos e os enfeites. Só. Mas ambos usavam vestido. E agora? Dá para você ter noção da ignorância nossa? Jesus, irmão, se ele chegasse numa Assembleia de Deus hoje, ou numa Deus Amor, ele nem entrava. Ele ia chegar de vestido. Nossa, um homem cabeludo. Aqui não pode, irmão. Ou não podia ter entrado, né? Ó, visitante. Ô visitante, seja bem-vindo. Jesus entrou na igreja, mas ele não estava de terno e gravata e o povo não reconheceu. É perigoso. Perigoso. Então, por outro lado, a gente não pode confundir costumes de uma determinada denominação com padrão de santidade. Santidade não pode ser confundida com aparência. É essencial que lembramos que o homem vê o exterior, porém o Senhor ele vê o coração. Lembra que você leu comigo? Quem é santo precisa carregar consigo os frutos do Espírito. Abra comigo Gálatas 5:22. Se a pessoa não tiver esse padrão, não tem santidade nela, tá? Isso aqui é padrão de uma pessoa santa. Você precisa buscar esta santidade. 5:22 diz assim, ó: mas o fruto do Espírito, lembra que Deus deu o interior, o coração. Mas o fruto do Espírito é o que? Amor, gozo, que a tradução é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram que? A carne com as suas paixões e suas concupiscências, ou seja, os seus desejos da carne. Se vivemos em Cristo, andemos também em Espírito. Essa é a santidade verdadeira. Não é saia, não é terno. Não tem problema você vir para a igreja de saia, não tem problema você botar um terno, não tem problema você usar uma gravata, desde que você não julgue a pessoa que não está como você esteja vestido. Não tem problema. Você pode vir para um culto de saia, você pode pregar de gravata, de terno, não tem problema. O problema é você julgar a pessoa que não está vestida igual. Ou fazer distinção de pessoas. Só vai subir no culto agora que eu tiver de gravata ainda. Eu vou falar sobre a gravata que tu vai se arrepiar. Eu não boto gravata na minha vida nunca mais. Só assim. Não vou botar. O casamento da minha filha vai ser só se for borboleta. Vamos embora, minha gravata. Já sai do sistema. Fora. Então a definição que é a roupa, o que é roupa de homem ou roupa de mulher, muda com o tempo e com o país. Por exemplo, na Escócia, imagina um pregador, uma igreja dessa pentecostal, vai um pregador daqui para lá, aí ele vai lá, quando ele chega na Escócia,
Se ele for pregar numa igreja dos escoceses lá, chega lá os obreiros tudo de saia de terno, a parte de cima de terno, a parte de baixo de saia. O irmão vai pensar, meu Deus, com tudo desviado, Jesus, não vão para o céu. Mas é por causa da cultura do lugar. Lá no Paquistão, diferente do Brasil, no Paquistão, uma mulher, ela só é uma mulher digna e conservadora se ela usa calça. Uma mulher que usa saia no Paquistão é uma mulher vista como uma mulher promíscua. Ela tem que usar calça. E agora? Como é que vai fazer? Se for uma Deus é amor para lá, uma Assembleia de Deus para lá, uma igreja pentecostal, Jesus foi a morte para lá, que é rígida, como é que vai fazer? Aí chega numa igreja daquelas, mulheres tudo de calça. Meu Deus, que escândalo, a irmã pregando de calça. Mas na cultura deles, uma mulher que chegar de saia lá é promíscua. E agora? Está entendendo a loucura que funciona as coisas? Já que no Brasil, no passado, a calça era considerada roupa de homem, mas agora também é roupa de mulher. E quando eu vou comprar uma calça, eu não pego a primeira que vejo. A primeira coisa que eu chego numa loja, eu pergunto: tem calça masculina? Se a mulher vai comprar, ela vai perguntar: tem calça feminina? Lembra lá que a gente leu, que eu falei que nós vamos ver daqui a pouco, números lá? O homem usa roupa de homem, a mulher usa roupa de mulher. Porém, naquele tempo, ambos usavam vestido. Pastor, está trabalhando até agora, né? Está falando dos costumes, irmão. Quando Deus fala do povo de Israel lá, que o homem deve usar roupa de homem e mulher usa roupa de mulher, a gente usa isso para defender que o homem tem que usar calça e a mulher tem que usar a saia. Mas, olhando o contexto, não existia calça naquele tempo. Os dois usavam vestido. E agora? Porque a diferença estava nos desenhos. Mas tanto o homem quanto a mulher usavam vestido. Era a tradição deles lá. Então, como saber o que é certo? As normas culturais mudam, mas os grandes princípios por trás delas são sempre iguais. Na questão da calça comprida, tem dois princípios fundamentais: ser modesto e usar roupa adequada ao seu gênero. Ou seja, eu tenho que ser modesto. O que é modesto? Eu não posso trazer lascívia. O que é lascívia? Se você leu comigo Gálatas 5:22, 4 versículos acima está o 5:19 ali. 4 versículos não. 25 foi, né? Gálatas 25. Gálatas 19 vai falar sobre os pecados da carne. E vai estar escrito ali: entre porfia, ciúme, vai estar ali lascívia. O que é lascívia? É quando eu me visto para atrair o sexo oposto. É quando eu coloco uma roupa que valoriza o meu corpo. Porque, querendo ou não, existe sim roupa de prostituta. Provérbios capítulo 7, abra comigo, vamos lá. Pastor, eu já passei por essa situação de uma igreja, que eu não falo mais, quando está de calça, a mulher, não, você quer aceitar Jesus? Acontece, isso aconteceu muito bem. Mas eu já tinha vontade. Mas só porque tu estava de calça, acontece muito. A pessoa chega de calça, visitar uma igreja pentecostal, religiosa, só porque a irmã está de calça. Mas a irmã é crente mesmo? A irmã é crente, né? E isso que tu acabou de falar agora era um encerramento que aconteceu com um pastor muito conhecido, que ele foi pregar e a esposa foi, só que a esposa estava de calça. E o pastor no final, na hora de fazer o agradecimento, perguntou para a esposa, para o pregador, se ela queria aceitar Jesus. Daí ela disse assim: não, mas eu sou crente. Aí ele olhou para os obreiros e falou: irmãos, crente usa calça? E as igrejas: não. Crente usa brinco? Não. Então, irmãos, busque aquela mulher que ela vai se reconciliar com Jesus hoje. Olha a loucura, irmão. A última coisa que aquela mulher queria fazer, ela está pegando uma igreja evangélica.
Alguém tem uma saia para doar para essa irmã? A filha desse pastor não, é presbítero, ela nunca mais voltou numa igreja evangélica. E ela disse para mim: pastor, Fabiano, eu conheço há anos, eu vou no centro espírita, mas eu não volto do pé na igreja evangélica. Nunca mais voltou. Religiosidade. Então, Provérbios 7, 10 diz assim, ó: e eis que uma mulher que lhe saiu ao encontro com enfeites de quê? De prostituta e astuto do coração. Ou seja, depois você lê em casa isso aqui inteiro, eu não vou me meter aqui, mas fala de uma mulher. Salomão está dizendo de uma mulher casada, que o marido tinha saído de casa e ela colocou veste de prostituta. O que é veste de prostituta? É uma vestimenta que atrai o sexo oposto pelo seu corpo. Então existe esse tipo de Deus. Por isso que a Bíblia diz que eu e você temos que se vestir com honestidade e pudor. A meretriz, ela se veste como? Para valorizar o seu corpo, para chamar a atenção do outro, para ficar bonita, porque é a moda de fora dela. Só que ela fazendo isso, ela comete um pecado chamado lascívia. Irmão, que crente que vai para o inferno por causa da lascívia, até as religiosas, porque elas botam a saia vaca, e os camaradas botam os terninhos tudo apertadinho, parece um quem da barca, para mostrar os bichos, senão vai pegar o microfone. Tem de tudo, irmão. Então o que adianta? Então, toda roupa que eu uso, que valoriza o meu corpo, que eu sei, porque eu tenho um espelho em casa, que vai chamar a atenção, eu não uso, eu renuncio, porque eu não posso cometer o pecado de lascívia. Então, a mulher cristã, ela pode decidir se ela vai usar calça, se ela pode usar calça comprida ou pode usar uma bermuda. Não tem problema, por quê? Porque é de acordo à sua consciência. Cada pessoa deve conhecer seus próprios limites e modéstia e respeitá-lo. Por quê? Porque isso está lá em Romanos 14, 22. Quem que decide o que você veste? É você. Abre Romanos 14, 22 para mim. Enquanto você vai achando, eu lembro que quando o pessoal sabia que a gente era de doutrina religiosa, né? Quando a gente assumiu uma igreja, aí eu lembro, só que assim, ó, eu era religioso, mas eu nunca fui religioso na área do cabelo, né? Eu nunca acreditei nesse negócio que mulher não podia cortar o cabelo. Aí eu lembro que eu falei assim, irmã, esse dia depois, né? Daí a irmã com uma forma bonita, corta o cabelo, começou com uns. Eu falei, foi a igreja. Eu nunca falei para vocês que eu podia cortar o cabelo. No outro dia todas as irmãs cabelo cortado. Ou seja, já estava no coração, irmão. A Bíblia diz, desceu o coração. Já está no coração, mas eu não faço por causa do pastor. Deus não está nem ali. Você já errou. Então, Romanos 14, 22. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e a igreja. É isso que está escrito ali? Entre você e o pastor. Não é o que está escrito ali? Não. Que isso permaneça entre você e Deus, né? Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Está escrito assim na tua Bíblia? Romanos 14, 22. A minha tradução aqui também diz assim, ó: tens por fé, é isso, né? Tem na ti mesmo diante de Deus, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Entendeu? Ou seja, bem-aventurado, mais que feliz, que você coloca uma roupa, que você se olha no espelho e você não se condena. Primeiro, se você é crente, se você é um homem ou uma mulher de Deus, quem é que manda na tua consciência? É a carne ou o espírito? Quem que você é conduzido a tua vida pelo quê? Pela carne ou pelo espírito? Pelo espírito. Então é o Espírito de Deus que quando você se coloca uma roupa, é que vai dizer para você: essa roupa não está legal para o culto hoje, essa roupa não está legal para estar na rua hoje, essa roupa
roupa aí é a roupa de dormir. Tem gente que anda de pijama na rua, já viu? Tem uns loucos por aí, né? A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento do homem. Então tem muita mulher e muito homem cego por aí, doido, travado. Mas nós não. Nós agora, Deus abriu a nossa mente, abriu a nossa visão, e nós não pensamos assim. Então, o livro de Romanos, Paulo está dizendo: olha, feliz o homem aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Cara, a pior coisa que tem é você meter uma bermuda lá na rua. Meu Deus, será que o pastor vai me pegar? Ai, será que eu ia? Quantas vezes que deu entrar no mercado e encontrar obreiros de bermuda, e o obreiro fazia assim, achar que eu não vi. Aí eu passava por ele, bater nas costas: paz do Senhor, irmão. Ô pastor, me perdoa, estou de bermuda, não tenho tempo de trocar. Eu falei: não, está preocupado comigo. Você tem que dar exemplo para Deus, não para mim. O povo fica preocupado com o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, e você não tem uma vida saudável cristã. Deus te chamou para você ser o quê? Livre. Aí o cara é livre do mundo e começa a ficar agora amarrado na igreja, preso no que os outros vão pensar. Não tem paz. Não tem paz. O nome disso é religiosidade. Aí fala: não, mas a Bíblia diz que eu tenho que ser um sacrifício vivo. Não, queridos, a Bíblia diz que nós temos que ser um sacrifício vivo, vírgula, que é o nosso culto racional. O que é um culto racional? Eu tenho que entender por que eu estou me vestindo. Eu tenho que entender por que eu estou fazendo isso. Se aquilo que eu faço é por causa que os outros pensam, sinto muito lhe dizer, você está vivendo para o povo e não para Deus. O rei Saul viveu para o povo, perdeu a salvação, perdeu o trono e o reino. Já Davi, querido, vivia para Deus, ganhou o trono, o povo e o reino. Davi, quando foi buscar a arca, porque o rei sempre pensa de arca, tirou a camisa e começou a dançar em volta da arca. E o povo, isso é coisa do rei fazer? Davi não estava nem aí, irmão. E Deus nunca condenou ele por dançar em volta da arca. Mas os religiosos, né, isso é coisa do rei, misericórdia, isso é coisa que nós vamos usar. Não, é você, Deus. A Bíblia fala que nós não podemos escandalizar, mas o escândalo aqui não está falando de igreja, está falando de escandalizar o mundo. Escândalo, quando Jesus fala, é impossível que venha escândalo, irmão, mas ai daquele que escandalizar, que fazer um pequenininho desse meu aqui, ó, se perder por escândalo. Ele está falando aqui, ó, ai do pastor sem vergonha que roubar, ai do pastor sem vergonha que mentir, que adulterar, ai daquela mulher fofoqueira que por causa da fofoca dela está botando o povo para fora. Nunca falou disso. Ai daquele. Ninguém vai se desviar do que você está usando na bermuda ou uma calça. Eles vão olhar para você na rua: ah, não estou usando calça. Vão falar mal de você, ó. Olha, você desviou agora, está usando calça. A minha esposa, eu vou entregar a minha esposa. A minha esposa, porque assim, irmão, eu tive que fazer um vídeo quando eu saí. Eu tive que fazer um vídeo explicando ponto por ponto por que eu saí, por que eu não saí, que era muita gente falando muito besteira, né? E a gente, aproveitando aqui a live, né? Nós não saímos por rebeldia, Deus mandou a gente sair. Então eu amo todo mundo, eu só não uso, não trabalho, não ando mais mesmo na forma que o sistema mandava andar, porque como eu disse, eu tinha um pastor, eu tinha que obedecer. Bom, né? Eu estava dentro do sistema. Né? E isso, e a religiosidade é tão ruim, irmãos, que bota a igreja da mesma denominação contra a outra. Porque daí a igreja que é conservadora, que as irmãs já saem até o pé. Daí quando tem congresso na sede, que as irmãs lá não usavam saia até o pé, pintavam o cabelo, usavam, não queriam ir, porque iam para a igreja do demônio. Elas diziam para mim: eu não vou naquela igreja, tudo endemoniada. Só que final de ano passava na praia, os ímpios. Aí não entendia. De segunda a segunda enfiado dentro da igreja, com a saia até o pé, calor desgraçado, de terno e gravata,
nojeira, porque o ímpio, na virada do ano, bebe, fuma, se prostitui, usa droga, e o crentão no meio, tortilhando lá. Aleluia, glória a Deus. O ano inteiro criticando os outros, mas afinal Deus estava no meio dos ímpios. Adiantou? Bobear está de bermuda e chinelo, não está vendo, né? Uma hipocrisia. Oh Deus do céu, até me perdi agora. Glória a Deus, vamos embora, vamos correr. Então, Romanos diz que 14:22 diz que feliz é o homem que não se condena naquilo que lhe aprova. Então eu não posso me condenar. Você se sente confortável usando calça? Se isso lhe incomoda, então não use. A definição da roupa de homem ou roupa de mulher muda com o tempo, né? A mulher usava calça no tempo de Jesus, nem a mulher nem o homem usava calça. A calça ainda não tinha sido inventada. A roupa mais comum, tanto dos homens como da mulher, era uma túnica, tipo um vestido, e que chegava até o joelho ou até o tornozelo. Aí eu acho interessante, os religiosos dizem: olha, você não pode usar bermuda, um calor desgraçado. E nós tínhamos que andar calçadinhos, calor, porque podia escandalizar os irmãos. Aí a gente foi estudar a cultura bíblica. Jesus, quando ele caminhava com os seus discípulos, existia dois tipos de túnica: a longa, que era para o inverno, e a curta, que era para o verão, que era pelo joelho, que era a bermuda deles. Mas nós tínhamos que usar a bermuda. O povo perece por falta de entendimento humano. Então, quem tinha dinheiro também usava um manto, que era tipo uma capa. Tanto as mulheres como os homens podiam usar joias. A distinção entre roupas de homem e mulheres estava só em detalhes, como cores e enfeites. Ou seja, é igual. Os enfeites é que é diferente. Como saber se o que é certo? As normas culturais mudam, mas os grandes princípios por trás dela não. Então, ser modesto tem que ser conforme aquilo que não vai desagradar a Deus. Colossenses 3:12. Vamos ler lá? Diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda, o que? Vestimenta? O que está escrito ali? Revistas de profunda, o que? Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Está mandando se revestir aí de vestido, de terno, gravata? Está mandando se revestir de vestes? Não, querido. Portanto, como povo escolhido, você é um homem escolhido, uma mulher escolhida, então te reveste aí de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ponto. Fabiano é salvo para ser doutrinário, né? Tem que estar no mínimo 3 livros. Agora a gente vai ler aquilo que a gente sempre leu. Nem precisa ler, que eu vou ler para você aqui. Deuteronômio 22:5. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que fizer isto é abominação ao Senhor, teu Deus. Ponto. Só que, como eu falei, mas no princípio ambos usavam vestido, o que fazia diferente era os enfeites. Antigamente, né, lá no século XV, a mulher, para ser modesta, ela não podia mostrar o tornozelo, mas um decote meio baixo não era problema. Hoje a modéstia é não usar roupa muito apertada, nem um decote muito revelador. O princípio da modéstia continua a existir, mas a ideia que as pessoas têm do que é modesto mudou. Você viu que mudou? Antigamente a mulher não precisava, né? Como nós estamos falando no Brasil, lá nos anos 50, 60, a mulher, se a mulher mostrasse o tornozelo, era vulgar, não podia, mas o decotezinho não podia. Então você vê foto de 60, você não vê? A mulher
época, né? Assim, você pode ver os anos 60, né? Lá, aquelas mulheres com a saia comprida até a canela, no máximo, passou de ser lugar. Hoje não. Hoje as irmãs usam saia, mas até aqui. Só não pode ser apertado. Se for apertado é lugar. Ou seja, o tamanho da saia não importa mais. Então, esse que usa saia. Tem lugares que é assim. Eu me lembro de uma vez, tentando ser muito banal. Eu e o Isandro fui pregar num lugar e as irmãs chegaram. Quando eu cheguei, as irmãs já estavam tudo sentadas. E elas estavam tudo com uma toalhinha. Eu pensei assim, as meninas daqui são fogo, tudo com toalhinha. Você viu, elas chorar na hora da pregação, né? Só que elas estavam tudo de joelho quando eu cheguei. Quando as irmãs sentaram, aí eu entendi para que era a toalhinha. Era para tapar aquilo que o sol não tapava. Todas. Eu fui fazendo, ó, todas com toalhinha. Eu pensei, olha, quando vai sentar, a toalhinha. Só Jesus na casa. Então tem coisas, mas então era mais bonito ter enfiado nas calças das irmãs, para não parecer vulgar, do que usar aqui. Né? Então a Bíblia ensina que a modéstia, que vestir de maneira decente, a modéstia vem de uma beleza interior, que é o reflexo da vida com Deus. 1 Pedro 3-4, que diz o quê? Você já conhece essa passagem? Que a mulher não seja conhecida pelo frisado cabelo, pelas joias, nem do vestido linho fino, mas por ser o quê? Uma mulher cheia da presença do Espírito Santo de Deus. É o que está escrito lá. Aí a gente, quantas vezes essa passagem, irmão, porque que a mulher não pode ser conhecida pela joia, não pode usar joia. É isso que diz o texto? Não. Vamos ler para nós entendermos. Considerando a vossa vida em temor, o enfeite delas não seja no exterior, no frisar dos cabelos e no uso de ouro, mas na compostura das suas vestes. Compostura, modéstia. Não está dizendo quantos metros, qual é o tipo de veste que você tem que usar ali. Só está falando que você tem que ser conservadora. As mulheres cristãs podem usar cabelo curto, vamos, né? As vestes, irmão, já entendeu até aqui? Tá legal? Deu para entender biblicamente que não tem nada a ver? Show de bola? Dúvida ainda não? Então, beleza. Agora vamos falar sobre cabelo. Será que pode cortar cabelo? Um dia teve um pastor amigo nosso, amo muito, de querido, de paixão, mas um dia nós pegamos uma isca. E daí ele apresentou esse artigo para mim, que a gente vai falar agora. Ele disse, não, Fabiano, porque ele está na Bíblia, porque aí ó, cabelo crescido. Eu falei, então Deus é racista? Por quê? Porque a mulher afrodescendente de cabelo não cresce. Então Deus faz distinção, não, dente branco. Entendeu? Porque se o cabelo da mulher for um véu, o afrodescendente, né? Eu conheci a irmã, trabalha com o Leão, ela sempre tinha tanto o cabelo comprido, porque ela era morena, mas o cabelo dela era liso, só que não crescia. A vida inteira o cabelo até o ombro, não crescia. E agora? Mas é costume de homens, não tem nada a ver com a Bíblia. Então, sim, as mulheres cristãs podem ter o cabelo curto. A Bíblia não condena cortar o cabelo como pecado. Se na sua sociedade a mulher com o cabelo curto não é indecente, então você pode ter o cabelo curto. O comprimento do cabelo é uma questão pessoal. No Antigo Testamento, tanto um homem como uma mulher poderia fazer um voto especial a Deus, chamado voto nazireu. Parte desse voto consistia em deixar
deixar o cabelo crescer sem cortar durante um certo tempo. No fim do voto, a pessoa rapava todo o seu cabelo e consagrava a Deus. Isto está lá em Números 6:5. Lembra de Sansão? Sansão fez o voto ao Senhor, ele não podia cortar o cabelo, e a força estava no seu cabelo. Por isso, irmãos, que é válido sim uma mulher consagrar o cabelo dela a Deus, ou da filha dela a Deus, e não cortar, e aquele cabelo ser considerado sagrado. Quantos testemunhos você já viu de pessoas cortando o cabelo e a pessoa foi curada? Eu já vi. É válido porque, volto a dizer, ela consagrou o Senhor. Só tem uma coisa que a religião não ensinou. A partir de hoje nunca vai consagrar mais nada, né? Tudo que tu consagrar ao Senhor, você consagrou a quem? Ao Senhor. Se tu consagrou a Ele, você fez o quê? Você ofereceu. Você deu. Fala, Senhor, é teu. Se você deu, você pode pegar de volta. Então por que você consagra a carne? E depois tu vende? Não é teu? Tu deu para o Senhor. Pastor, unge o meu violão. Eu não unjo, porque tu vai vender depois. E se tu vender o violão, tu vai ser volta de todo que você consagra ao Senhor. Pastor, vai ungir minha casa. Como é que tu vai ungir tua casa? E amanhã tu mora de aluguel. Por isso que eu ensinei quarta-feira passada sobre remissão. Não se unge em casa. O óleo nunca foi para ungir coisas. O óleo é para curar a enfermidade e ungir pessoas que estão enfermas. Nunca foi para ungir coisas. Aí você vai lá ungir a tua casa, mora de aluguel. Como é que tu vai ungir? Vai dar para o Senhor algo que não é teu? Não tem como, irmão. O meu povo perece por falta de entendimento. Quantas pessoas dizem para mim, pastor, unge meu carro, eu não posso ungir porque tu não vai vender daqui um tempo? Ou tu vai ficar com ele para sempre? A não ser que tu for ficar com ele para sempre. Ungir não vai nem, tu não consagra, não é teu. Como é que vai vender algo que tu deu para Deus? E quantos crentes fazem esse pecado? E o povo acha que vai para o inferno por causa de adultério, fofoca. Não, tem muita crente que vai para o inferno porque ungiu coisas ao Senhor, deu para o Senhor e depois tomou em volta. Né? Não tem aquela hipocrisia, tu olha assim a mulher do carro, foi Deus que me deu, aí embaixo está escrito vende-se. Mas eu vou aliviar vocês. A Bíblia diz que Deus não usa contra aqueles que estavam no tempo da ignorância. Você não sabia? Está livre, mas o que vocês estão sabendo. Então não consegue mais nada que você vai se livrar. Só consegue aquilo que vai ficar contigo o resto da tua vida. Vamos lá. Bom, agora a gente vai pegar a parte mais pesada. Normalmente, por causa de um voto, um sinal de luto, não era considerado pecado. Em Corinto, no tempo de Paulo, uma mulher decente usava cabelo comprido e véu. Só as meretrizes, as prostitutas, tinham cabelo curto. Por isso, Paulo mandou que as mulheres de Corinto deixassem o cabelo comprido. Mas no fim, ele disse que os membros da igreja deveriam analisar a situação e decidir entre si o que era aceitável ou não. Vamos ler isso agora em 1 Coríntios 11. Vamos lá. A gente não vai ler todo o contexto, porque as igrejas tradicionais, religiosas, elas dizem assim: mulher, você não pode cortar o cabelo, porque a palavra de Deus está dizendo lá, 1 Coríntios 11, que a mulher não tem o cabelo, não corta o cabelo, mas tem o seu cabelo crescido, não está escrito comprido. Primeiro, crescido quer dizer para deixar crescer. Então, não tem comprimento. Crescido, já tem o primeiro ponto, Se for crescido, eu não sei se está assim na tua tradução, a partir do versículo 5, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, então corte-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente cortar ou raspar,
que põe um véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque a imagem e a glória é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher que provém do homem. Mas a mulher, isso, porque o homem, porque também o homem foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter o seu cabelo um sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem, diz o Senhor. Porque a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher e tudo que vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, se é decente que a mulher ore a Deus descoberta. Está fazendo uma pergunta. Julgai entre vós mesmos que é decente a mulher orar a Deus descoberta? Ou vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ou varão ter o cabelo crescido? Mas ter mulher o cabelo que? Crescido. Irmão, o que é crescido para mim? Para minha esposa é crescida é aquilo lá. Mostra o pimento aí para mim. Mostra aí. O crescido para a irmã é como está ali, mas ainda. Não tem padrão. Não tem padrão. Para ela, o crescido para ela está ali. A tradução, se fosse para ter um padrão, estaria escrito aqui comprido. Porque comprido não tem padrão. Comprido é comprido, crescido não. É o primeiro ponto. Segundo, agora a gente vai ler aqui com vírgula. Porque o povo é sem vírgula. Vamos embora. Continuando lá. Agora o 15. Mas ter a mulher o cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser o quê? Contencioso, o que vem depois disso? Uma vírgula. Nós não temos tal costume. Qual que é o costume que ele não tem? De não ser contencioso. Certo? E o que nós pregávamos? Nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus, que as mulheres têm os cabelos curtos, viu? Tem que ter o cabelo comprido. Pegou eu, hein? Viu com uma falta de interpretação causa? A irmã entendeu? Entendeu? A gente diz isso aqui direto, ó. Mas ter a mulher, verso 16. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, vírgula, nem as igrejas de Deus. Aí a gente dizia, viu, irmão? Nem as igrejas de Deus não tem o costume de ter o cabelo comprido. Não, cabeção, ele está dizendo que ele não tem o costume de ser contencioso, nem a igreja de Deus de ser contenciosa. Então quem devia decidir o tamanho, o comprimento do cabelo, se devia cortar, se devia raspar, era a igreja. Está dizendo o pastor aqui? Até porque a nossa visão do pastor, a nossa visão de igreja brasileira, a igreja brasileira, ela tem uma visão errada de evangelho pastorado. Você vai ler o livro de Coríntios inteiro, você vai ver o livro de Atos Apóstolos inteiro, você não vai encontrar um pastor cuidando da igreja. Você vai ver apóstolo. Você vai ver evangelista. Tinha pastores, tinha seu ministério, mas quem cuidava das igrejas? Quando o apóstolo não estava, era pastor? Não, presbítero. Eram os bispos. Você vai ver Paulo viajando, chegando nas casas, e estava lá na casa do bispo tal, na casa do presbítero tal, estava na casa do diácono. Você não vê Paulo estar na casa de um pastor. Aí o que a gente fala? Mas o pastor Pedro, enquanto já viu que o pregador fala assim? Pedro nunca foi pastor, ele era apóstolo. Por quê? Porque a nossa visão brasileira de igreja é que o pastor está à frente do trabalho e a eclesiastia vem atrás. O pastor nunca foi o centro, por isso que você vê tanto pastor, já falei aqui, se suicidando, estressado, porque não é bíblico.
dá direção a elas. O que você faz na tua vida, o problema é seu. O meu negócio aqui é pegar a palavra e dizer para você, ó, vai por aqui que está certo, não quer ir? Faz o que você quiser, mas a consequência é tua. Mas o que faz hoje? Se tu não for por aqui, é disciplina. Não vou usar harmonizando porque ela é rebelde. Está em livre-arbítrio. A gente tem direito de discordar, irmãos. Eu tenho uma verdade, você tem sua verdade. Nunca a gente vai. Mas a religião, se todo mundo não fala a mesma língua, irmão. A igreja parece marketing, mas não é. A igreja é universal. Mas não é universal aí essa, né? Pentecostal demoníaca que está aí, ganhando dinheiro em nome de Jesus, fazendo o povo de igreja, vendendo coisas em nome de Jesus. Não, estou falando universal porque é para todos, mas não para tudo. Não é exclusivo. A palavra de Deus diz que Ele não faz acepção de pessoas para salvar. Ou seja de bermuda, seja de calça, seja de saia, seja de short, Deus salva igual e usa igual. Então, 1 Coríntios 11, do 13 ao 16, Paulo fala sobre o cabelo e seu significado na cidade de Corinto. Ou seja, e muitos usam essa passagem, tá? Muitos usam essa passagem para defender o cabelo, que a mulher tem que usar véu. Tanto que se você ler no verso 6, né, no 11, no verso 6, vai dizer assim, ó: portanto, se a mulher não se cobre com véu, então que corte o cabelo. Vai. Mas se a Bíblia está dizendo que a mulher não pode cortar o cabelo, como é que no verso 6 aqui ele está mandando cortar? Portanto, se a mulher não se cobre com véu, então corte também. Mas se para a mulher é coisa indecente cortar o cabelo ou raspar, então põe o véu. Se você vê um filme medieval, um filme antigo, né? Talvez até nas antigas, quando você assistia a Rede Globo lá atrás, quando você não era crente, quando assistia as novelas conservadoras, quando uma mulher saía de casa, o que ela fazia? Ela pegava o véu na cabeça, porque era um sinal de conservadorismo, né? Uma mulher decente, botava o véu. Mas era o costume da época. E o que estava acontecendo na cidade de Corinto? A cidade de Corinto era uma cidade portuária, e nessa cidade havia uma deusa chamada Diana, que ela era namorada naquele ambiente, e era uma deusa a qual o governo fazia um valor X, pagava para as meretrizes fazer orgias com quem chegava de fora. E as mulheres, por não estarem com véu, quando elas estavam indo para a igreja, elas eram confundidas. Aí, primeiro ponto que nós temos que ver é que quem está escrevendo para a cidade de Corinto, quem que é? É Paulo. Qual é a cultura de Paulo? Paulo era judeu. Para o Paulo, uma mulher judia geralmente tinha cabelos compridos, e para um judeu na cultura judaica, o cabelo comprido é um véu. Por isso que ele escreve. Mas você só vai ver ele falando esse argumento para a igreja de Corinto. Não está na igreja de Éfeso, não está na igreja de Gálatas, não está para a igreja de Colossenses, não está para a igreja de Tessalônica, não está para a igreja dos romanos de Roma, somente para a igreja de Corinto, porque era um problema na cidade de Corinto. Era terrível. A igreja de Corinto era terrível, irmão. Você não tem noção dos pecados que tem naquela igreja, de depravação. Você não tem noção. Então, ele está dizendo assim, ó, se não pode cortar, mas ele está mandando cortar. Se não usar o véu, corta. Aí olha que interessante, né? Olha como é importante você estudar cultura bíblica. Geralmente, as mulheres que eram pagas pelo governo, elas tinham cabelo raspado e cortado. Cabelo cortado, irmão, é cabelo de homem, igual do Josimar. Por quê? Porque na cultura grega, a sensualidade da mulher, no Brasil, a sensualidade da mulher é no quadril. Nos Estados
Unidos, a sensualidade da mulher é onde? É nos seios, né? Por isso que tu vês a mulher toda, né? Cheia de silicone. A sensualidade grega era na nuca. Por isso você nunca vai encontrar uma estátua grega com o cabelo solto. Toda estátua grega tem o cabelo amarrado, porque a sensualidade dela está na nuca. Então as mulheres daquele tempo, quando se prostituíam no porto, elas tinham a nuca de fora, cabelo igual ao homem, para incitar os homens a se prostituir com ela. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, se ela não quiser ter o cabelo comprido, não tem problema, mas pelo menos tape a sua vaidade. Nos dias de hoje, quando uma mulher chegava com um véu na cabeça, e o cabelo dela fosse cortado, não fosse comprido, e cortado que eu digo assim, ó, irmãozinho, as mulheres cortam. Ele dizia assim, ó, está aí uma ex-adoradora de Diana. Ou seja, só usava geralmente véu quem era ex-meretriz. Tem uma dominação aí que usa véu, né? Se ela soubesse que só não dava véu quem era ex-meretriz, elas iam pensar duas vezes para voltar. Mas é porque era cultura. Mas a falta de entendimento está nisso. O homem pode ter barba, ou seja, Paulo parece ser a favor, né, de cabelo curto para homens, mas em Juízes 16, 17 a gente viu lá, fala sobre Sansão, que Sansão tinha um voto nazireu e Deus aceitou e abençoou, né? Mas os costumes mudaram. O mesmo se aplica à barba. Os judeus deixavam crescer a barba, mas os gregos cortavam. A nossa visão brasileira de igreja, nós cortamos. Para o judeu ortodoxo, a barba é um orgulho do homem, mas na Coreia do Sul, o homem que não se barbeia, ele é visto como desleixado. Para alguns homens, deve ter o cabelo curto, mas já para os guerreiros de Masai, né, que é lá fora, ter o cabelo comprido é um sinal de força, juventude de um moço. Algumas mulheres têm o cabelo que fica muito bonito comprido, mas as outras têm o cabelo que estraga se não for cortado. É preciso entender a cultura em que você mora e escolher o que quer melhor para você. Lembra de Romanos 14, 16? Que você não venha, né, feliz é o homem que não se condena por aquilo que ele vê. Então, tem muita coisa para falar, mas não vai dar tempo. Eu falo só mais 5 minutinhos. Irmão, é 9 horas. Alguém quer que eu pare ou pode ir mais 10 minutos? Pode ir? Mais 10 minutinhos máximo. Para eu tentar dormir, para eu correr aqui. O que a gente usa, o que a religião usa para defender a barba? Você tem que ter a barba raspada. Irmão, o homem de Deus tem que ter a barba raspada, porque José, quando estava preso no Egito, quando esteve diante de Faraó, ele raspou a barba, ele cortou o cabelo. Então, se o homem está diante de uma autoridade, está lá com o cabelo bonito, o cabelo cortado, você vai se apresentar perante Deus todo desleixado? Então vamos analisar o texto. Faraó, ele representa quem na Bíblia? Primeiro, o Egito representa o que na Bíblia? O mundo. O mundo é governado por quem? Faraó. A Bíblia diz que o mundo jaz de quem? Maligno. Faraó representa quem então? Satanás. Nunca representou Deus. Quem está representando Deus no contexto? José. Tanto que Deus dá autoridade para José. Quem governava o mundo era o Faraó do Egito, mas quem tinha autoridade era José. Era Josézinho. Então o texto fala de pretexto e gera contexto. Então não tem nada a ver. Primeiro, Jesus usava barba. Porque para um judeu a barba era algo sagrado. Não quer dizer que você é obrigado a usar barba agora. Não tem problema você ter cabelo, barba raspada ou barba cheia. Não tem problema. Deus não está preocupado com o tamanho da barba. Mas as pessoas julgam pela aparência. E quem julga é religioso. Não te preocupa com religiosidade. Deixa os religiosos para lá.
vamos terminar explicando aqui o que é teologia e doutrina. A palavra doutrina deriva-se do latim doctrina, cuja forma verbal docere que significa ensino. Etimologicamente significa algo que é ensinado de forma sistemática. No contexto bíblico, a doutrina significa qualquer ensino extraído da Bíblia, a carta magna do cristão. Contudo, infelizmente, são poucos crentes que conhecem verdadeiramente as doutrinas bíblicas, poucos estudam e poucos amam a forma verdadeira de aprender. Né? Exemplo para quê? Né? Domingo a gente estava lá na rua porque não tinha gente para entrar aqui dentro, mas quando é ensino da palavra, né? Por isso a gente vê tanta vez a ensino das igrejas hoje. A doutrina de Deus, vamos ver, existe pelo menos 3 formas de doutrinas. A doutrina de Deus, que está em Provérbios 4:2. Aí você anota em casa lá, porque você falar muito longe. E tem a doutrina dos homens, e existe a doutrina de demônios. Existe pelo menos 3 grandes diferenças entre a doutrina bíblica e costume. Primeiro, quanto à origem, a doutrina ela tem origem divina. Por isso que a Bíblia vai dizer em Atos 3, que todos, a igreja andava em alegria e comunhão de casa em casa, segundo a doutrina dos apóstolos, e Deus acrescentava a cada um, a cada dia que iria se salvar. Doutrina dos apóstolos nunca foi sobre uso e costume, até porque não existia saia nem calça naquele tempo, então não existia. Doutrina é o que nós estamos ensinando aqui, bíblica. E outra, B, quanto ao alcance, a doutrina é divina, o costume é humano. A doutrina é geral, o costume é local, é para uma igreja só, não é para todo mundo. Quanto ao tempo, a doutrina bíblica é imutável, ela não muda, já o costume é temporário. E isso é tão verdade que tinha antigamente, né, irmãos? Quem usava, né? Quem usava saia um pouquinho para a canela já não entrava na igreja. Quantas irmãs você viu, né? Talvez você presenciou, ou talvez você ouviu, que o pastor disciplinou porque cortou o cabelo. Mas hoje assim não pode cortar o cabelo. Quantas irmãs foi disciplinada porque pintava a unha? Mas hoje pode pintar a unha. Então, mudou, quer dizer que não é doutrina bíblica, é costume. E costume não salva ninguém e não condena ninguém. Tá? Vamos correr lá? Então, a gente não precisa de legalismo. Portanto, em Cristo Jesus somos suficientes. Por fim, esse triste episódio relata o quanto algumas denominações compreendem de forma errônea o processo da santificação, que ocorre de dentro para fora e não de fora para dentro. Aí a gente vai encerrar lendo, eu leio para vocês aqui, 1 Tessalonicenses 5:23. Quantas vezes eu li isso aqui e falei errado? Oh, Jesus, me perdoa. 5:23 diz assim, ó: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Começou pelo corpo primeiro? Não, né? Examine-se em tudo. Vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito. Primeiro o teu espírito, depois a tua alma, e por último o corpo. Mas o que a religião diz? Olha, para você vir para a igreja você pode vir, mas irmã Jocely, a irmã Elisandra se converteu agora, arruma uma saia para ela. Mas peraí, não é primeiro o espírito, depois a alma e por último o corpo? A gente quer fazer o contrário. A gente quer enfiar uma, né? Irmão, dá uma dó. Eu tenho uns 20 grupos de vendas lá no Facebook, de bairros, que a gente faz aqui os movimentos. Dá dó, irmão. As irmãs pedindo saia para o culto. Eu queria tanto no culto hoje, só que eu não tenho uma
liderança do povo. Passou por isso aí, né? A gente ensinou errado, irmãos. O Senhor, Ele te salvou para você ser livre, não ser escravo. Portanto, nosso Senhor Jesus deseja que todos conhecemos a verdade, para que possamos ser verdadeiramente livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres, livres de dogmas, livres de dogmas. Por isso que eu não tenho modo, eu tenho livro, eu não tenho costume. Se a pessoa quiser usar livro, usa. A Bíblia não te condena por causa disso. Só cuidado com as indulgências. A gente trabalha com libertação. Existe, tem perigo na maquiagem. Se quiser usar luz, não tem problema, né? Eu sei porque a gente já expulsou demônio usa indulgência. Já aconteceu da gente só expulsar demônio, e o demônio só sai da pessoa depois que eu tirar o piercing dela. Arrancamos o piercing da sobrancelha, acabou o demônio, nunca mais, mano. Mas aquela mulher, toda vez que ela vinha para a igreja, mal começava o culto, ela caía. E os pastores e os irmãos oravam, e um dia o Senhor falou: me tira o piercing. Fernando, só hoje, tira o piercing. Depois ela não coloca no final do culto. Ficou o culto inteiro, cantou e tal. Quando ela saiu na rua, e daí a gente foi fazer uma confraternização atrás da igreja, botou o piercing, ela não ficou abrindo. Eu falei: isso foi só para mostrar para a senhora que o negócio está aí. Satanás usa indulgência. Então, tudo tem que ter um equilíbrio. Cuida. Quando chegar algo, consagra o Senhor. Ah, queria botar uma correntinha, pastor. Coloca, mas consagra. Vê se da onde veio, vê o significado. Mesma coisa a roupa. Você pode usar a roupa que quiser, mas cuidado com o que está escrito. Cuidado para quem foi dado. Cuidado. A Bíblia diz que o mundo já é maligno. Tudo lá fora está consagrado. Tudo. Você viu que um obreiro bom aí comunicou comigo e falou assim: pastor, porque nós temos que ser santo, repreensível. Aí eu falei assim: que carro tu tem? Daí ele falou assim: o carro tal. E esse obreiro, né, ele era eletricista. Daí eu falei: pois é, desse carro. Pois é, não sabia que o teu carro foi consagrado, amarrado de Jesus? Eu falei: não, eu te mostro aqui. A empresa do teu carro é consagrada a Satanás. Tu compra peça de autopeça? Compra, tu não faz lá então. Aí tu conhece a autopeça tal e tal e tal, conheço. Tudo mundo manda. Tu sustenta os caras. Aí agora tu vai deixar de comprar peça pro teu carro porque o cara lá é de outra religião? Não. A Bíblia diz que o mundo jaz maligno. Aonde tu botar o pé lá fora é maligno, irmão. Porque vocês somos forasteiros. Nós não somos daqui. Nós não pertencemos a esse mundo mais. Nós só estamos esperando tocar a trombeta. Nós estamos aqui para libertar outros. Deus te chamou para libertar pessoas. Você não é membro de igreja. A Bíblia diz que nós somos membros um do outro. Você nunca foi igreja. Você é membro. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que você é membro um do outro. Só se forma a igreja primeiro que a palavra igreja. Só se coloca de pé e vou encerrar com essa pérola. Você sabia, cara, né? A palavra igreja ela não é bíblica. A palavra igreja, quando Jesus assim, Pedro, tu és pedra, e em ti fundarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus falava hebraico. Na palavra hebraica não existe a palavra igreja. Então Jesus não está nessa igreja. A palavra ali é comunidade. Então, quem inventou a igreja foi o romanismo, foi a igreja católica. São Jerônimo, quando fez a tradução, ele botou a igreja, porque ele queria o povo preso dentro de quatro paredes. Por isso ele nunca viu Jesus levantar um pé. É comunidade, ou seja, o teu dom de cantar não é para os filhos, é para a criatura. O teu dom de pregar não é para os filhos, é para a criatura. E de pregar o evangelho para os filhos? Não, ele dizia de pregar o evangelho para a criatura. Fazer a obra nunca foi congregar, fazer a obra é você ir lá para fora.
vem para adorar. Mas Jesus não vai te salvar porque você congrega. Ele te salva por você fazer a obra. A fé sem obras é morta. E a fé tem que ser feita e a obra tem que ser feita por amor a Cristo, em nome de Cristo. Por isso que Efésios diz, né? Não é pela obra, mas pelo nome de Cristo. Mas quem é salvo faz as obras. Não tem como fazer. Hoje todo mundo quer congregar, mas ninguém quer fazer a obra. E todo mundo acha que, e a religião diz que eu faço a obra, eu tenho agenda lá, nunca foi obra, irmão. Deus não te chamou para pregar para filho. Obra lá fora, cuidar da viúva, do órfão. Tiago 1,26. Se aquele que não cuida da viúva, a religião que não cuida do órfão, da viúva, é vã. Está perdendo tempo. Vamos alugar aqui e vamos ficar, não, nós temos que sair para fora. Que nessa noite, eu e você viemos aprender nessa noite. Que o Senhor, Ele não quer que você fique em quatro paredes. O Senhor quer que você aprenda e faça lá fora. Que a religiosidade venha cair por terra. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Senhor, primeiramente, Senhor, eu quero pedir perdão, Senhor. Eu quero te pedir perdão pelas vezes que fui religioso, pelas vezes, Senhor, que preguei aquilo que eu queria e não que tu mandava. Pelas vezes, Senhor, que eu julguei um irmão ou irmã por causa de uma veste. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que julgamos uma pessoa por causa de uma corrente, por causa de uma maquiagem. Perdoa, Senhor, o coração religioso, Senhor, porque a nossa cultura é idolatria. E nós não somos mais idólatras, nós somos livres, livres, livres. Nós somos teus servos, livres em ti, Senhor. Em ti somos mais que vencedores. Que tu venha nos libertar de toda religiosidade. Que tu venha libertar de tudo aquilo que não vem de ti. Em nome de Jesus. Amém. Quarta-feira que vem eu falo da gravata. Se der tempo, hoje não deu mais tempo. Querido, te agradeço por ter vindo. Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus venha dar uma semana abençoada. E sexta, sábado, domingo temos aqui a conferência, a primeira conferência. A minha família nas mãos de Deus.